Perfecto. Sí. Bienvenido. Muy bien. Hola, ¿todo bien? Hola. Perfecto. Sí. Hola, hola. Vale. Nos decís algo y empezamos. Buenas tardes a todos, amigos del Pacto de Milán, ciudades firmantes de Sudamérica y representantes de organizaciones amigas del Pacto de Milán. Es un placer abrir conjuntamente con Hugo y Marina de Belo Horizonte de Rosario este workshop sobre el Sudamérica. Acabamos de empezar al Global Forum, el séptimo Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact y espero que os haya gustado la abertura. Creo que ha ido muy bien. Pido perdón por el retraso, pero bueno, la apertura, había como muchos alcaldes y políticos, se ha retrasado todo un poco, pero estamos muy contentos de estar ahora aquí con vosotros. Una palabra sobre el por qué estamos aquí, conjuntamente con el Comité de Gobernanza del Pacto. Estamos impulsando el proceso de regionalización del Pacto de Milán y esto es ya una primera prueba en el sentido de que hemos previsto en el programa las seis workshops, uno para cada dirección del Pacto, y la idea es aquí de hablar conjuntamente con los representantes del Steering Committee y con vosotros del trabajo que tenemos adelante los próximos 2 años, porque evidentemente ellos os propondrán un plan de desarrollo para la región y este es el momento para hablarlo conjuntamente y después de hoy trabajar conjuntamente con ellos toda la región. De este workshop también se hablará mañana, ellos lo hablarán en la plenary session, la sesión plenaria del State of the Pact. Entonces, si podéis también apuntaros por esa sesión, vais a escuchar un poco el resumen del plan por Sudamérica y también el resultado de este workshop. Antes de dejar la palabra a Hugo, al final de esta sesión os vamos a proponer un sondaje, un poll, que para nosotros va a ser muy útil, con algunas preguntas que son muy sencillas, pero muy útiles al mismo tiempo para entender vosotros sobre lo que estáis trabajando y vuestras, por ejemplo, necesidades, qué queréis aprender y en dónde sois más adelante y qué queréis compartir. Y vamos a tardar, creo, unos 15 minutos, pero eso nos va a ayudar mucho para impulsar el trabajo entre la Ciudad del Pacto en Sudamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Filippo. Marina, un gusto. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos un panel latinoamericano y voy a hablar en español y en portugués. Tenemos casi o más de la mitad de los participantes de ciudades brasileñas. Entonces, prazer, gosto muito grande participar dessa agenda, estar com vocês parcialmente presencialmente, mas grande parte dos nossos presentes online. Temos aqui representantes de outras regiões do mundo também acompanhando a nossa agenda e como representantes do Pacto de Milão, junto a Rosário, para a América do Sul, sendo a América do Sul a região mais urbana do mundo e enfrentando grandes desafios, é importante que a gente tenha essa oportunidade de debate, oportunidade de diálogo sobre esse que é um desafio muito grande, sobretudo nesse contexto pós-pandêmico. A pobreza e a fome sempre foram ou assolaram a nossa região de maneira muito significativa, com melhorias nas últimas décadas, mas que tem se revertido nos últimos anos. De acordo com a CEPAL,
Em 2020, a taxa de pobreza extrema na nossa região alcançou quase 13% da população e a de pobreza, de maneira geral, 33% na América Latina como um todo. E somente no último ano, 22 milhões de pessoas entraram na situação de pobreza, alcançando 209 milhões de pessoas, sendo que destas, 78 em pobreza extrema, sendo essas 8 milhões apenas no último ano. Isso é um resultado claro do impacto da pandemia e esse é um dos grandes debates que a gente tem aqui hoje, junto às mudanças climáticas. Enfim, é uma sessão prévia à COP26. Nas próximas semanas, início de novembro, teremos a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. E somente no Brasil, a pandemia, a fome provocada pela pandemia, afetou mais de 20 milhões de pessoas. Nesse contexto, um fórum como o Pacto de Milão tem uma relevância adicional muito especial, permitindo que nós nos aproximemos, que trocamos experiências e tenhamos a oportunidade de desenvolver estratégias e soluções em conjunto. Belo Horizonte é a terceira metrópole da América Latina, terceira metrópole do Brasil, sétima da América Latina, leva quase 30 anos com uma política de segurança alimentar muito premiada, bem estruturada, referência no Brasil e em outras partes do mundo, e também 25 anos de uma política de internacionalização, trabalhando em redes e em cooperação internacional. Somos firmantes do Pacto desde 2015, recebemos prêmio em 2018, uma menção especial. Em 2019, fomos eleitos para formar parte do Comitê Diretivo pela primeira vez, reeleitos agora esse ano, para os próximos 2 anos, junto com a cidade de Rosário. E, como membro do Comitê Diretivo, temos como função trabalhar para o desenvolvimento de respostas conjuntas aos desafios de segurança alimentar na nossa região, agora principalmente nesse contexto de pandemia, escutar as cidades membros e também ser porta-voz das suas demandas e promover também um debate integrado para resolver principalmente os desafios mais urgentes. Por último, obviamente, articular nesse contexto a localização também das agendas globais de desenvolvimento, os ODS, Nova Agenda Urbana e o Acordo de Paris. Rapidamente falando sobre a estrutura da nossa agenda hoje, a gente, logo na sequência da abertura e fala da Marina, a gente tem a apresentação do plano de liderança para a região, e logo na sequência esclarecimento de dúvidas relacionados a ele. Num segundo bloco, exposição de casos sobre os principais desafios enfrentados pelas cidades e o desenvolvimento de políticas, no desenvolvimento de políticas de segurança alimentar, seguido por um debate também e logo na sequência o encerramento. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, pelo envolvimento, a dedicação, principalmente as cidades de Milão e o secretariado do Pacto e a cidade de Barcelona, que é a nossa anfitriã, e espero que a oficina nossa seja muito produtiva. Como o Filipe mencionou, amanhã isso vai ser apresentado nas plenárias regionais, na plenária geral, os resultados dessa nossa discussão, dos debates de hoje. Vocês também tiveram a oportunidade de preencher um documento online com as principais considerações de cada cidade e vai ser um prazer escutá-los e participar dessa agenda. Obrigado. E com você, Marina. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá. Muchas gracias, Filippo. Muchas gracias, Hugo. Brevemente, como comentaban ellos, voy a hacer una presentación del plan de liderazgo del Comité Directivo para el Pacto en el periodo 2021-2023 para América Latina. La idea es compartirlo con ustedes y poder escuchar sus sugerencias, sus aportes. No sé si funciona. Bien. Vamos a pasar una pequeña presentación. Bien. Bueno, en primera instancia vamos a hablar un poquito del contexto regional. La región de América del Sur se enfrenta a una rápida transición nutricional. Vemos cómo hemos desarrollado en los hábitos de consumo cambios
bastante importantes. En las últimas décadas hemos reducido notablemente la proporción de alimentos básicos como cereales, tubérculos, frutas, verduras y agua en nuestra dieta, mientras que el consumo de alimentos ricos en azúcares, grasas añadidas y sal se ha incrementado notablemente. Esto tiene como resultado sobrepeso y obesidad coexistente con pobreza extrema, desnutrición y deficiencias micronutrientes. La verdad es que aproximadamente unos 4 millones de niños y niñas en nuestra región padece obesidad o algún tipo de desnutrición. Pero a pesar de esto, tenemos sistemas alimentarios heterogéneos, pero con muchas características comunes, que tienen que ver a veces con la ineficiencia y la exclusión, con la alta degradación, con el agotamiento de los recursos naturales, concentración del capital, infraestructura y tecnología, concentración de canales de comercialización, dietas muchas veces inadecuadas, hábitos de consumo insostenibles, precios elevados y inequitativos. Y la pandemia, por supuesto, del COVID-19 ha impactado de manera estructural en todos nuestros sistemas alimentarios. La pérdida del desperdicio de alimentos también es un tema central que debemos abordar. Millones de toneladas de alimento cada año se tiran, a pesar de que hay millones de personas que padecen hambre. Sin embargo, en nuestra región tenemos industrias agrícolas de rápido crecimiento, tenemos una amplia gama de recursos naturales, tenemos mucha diversidad geográfica y grandes mercados de producción y de exportación de alimentos. También, como fortaleza, tenemos un potente entramado de organismos, de redes de ciudades, de universidades, organizaciones de la sociedad civil que combinan alcance y conocimiento global con abordaje y profundidad sectorial. Tenemos varios puntos focales activos con los que Rosario y Belo Horizonte registran agendas de trabajo muy concretas. Estas asociaciones tienen que ver, por ejemplo, con organismos internacionales como la FAO, con 3 redes de ciudades en las que participamos activamente, Mercociudades, Metrópolis e ICLEI. Después también tenemos distintos vínculos institucionales con la Universidad Nacional de Rosario, con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y con Universidad Federal de Minas Gerais. Tenemos también vínculo directo con 2 organizaciones muy potentes de la sociedad civil, el Banco de Alimentos de la Ciudad de Rosario y el Laboratorio de Políticas Alimentarias LUPA. ¿Cuáles son los objetivos en los que queremos trabajar en estos próximos 2 años? Primero, en generar espacios técnicos y de intercambio y capacitación. Vamos a tener una serie de webinars temáticos, en desarrollar proyectos específicos, en estimular la presentación anual de al menos 20 prácticas de la región en los premios del Pacto y de aumentar la visibilidad del Pacto en toda América del Sur. Queremos también aumentar la membresía mediante la participación de nuevas ciudades, promover el intercambio de conocimientos sobre el sistema alimentario, apoyar la creación de una biblioteca viva donde podamos registrar la práctica de distintas políticas alimentarias, incrementar en 6 el número de ciudades de la región que sean signatarias del pacto, incorporando 2 países, y promover encuentros y diálogos políticos con distintos miembros de la región en el marco de los foros regionales. Tenemos planificadas actividades para el 2001, que bueno, ya prácticamente están terminando, pero tenemos un panel en el seminario internacional que se dará en Belo Horizonte sobre seguridad alimentaria y nutricional el próximo 27 de octubre de 14 a 16. Después Hugo seguramente podrá ampliar al respecto. Hemos invitado a 4 ciudades de la región a participar del foro global. Estamos elaborando un proyecto para presentar en el programa Adelante de la Unión Europea para la convocatoria 2022. Estamos trabajando en la difusión del pacto en la región y somos las 2 ciudades, tanto Rosario como Belo Horizonte, parte del core group del Barcelona Challenge. Para el 2022 la propuesta es la de promocionar 2 nuevas ciudades de la región para adherir al pacto, un nuevo foro regional, presentación de distintos proyectos, un webinar más y distintas notas de transmisión y de difusión de las actividades del pacto en la región.
Bueno, eso es muy breve la propuesta que queríamos compartir con ustedes y dejarla sujeta a consideración, escuchar sus aportes y poder modificarla en función de lo que quieran comentar. Muitas graças, Marina, muito obrigado. Bom, gostaríamos de saber se tem quaisquer dúvidas sobre o plano de liderança. Bueno, si tenemos dudas sobre el plan de liderazgo para América del Sur. Bueno, si alguna ciudad tiene alguna que se pueda manifestar por el chat. Sí. May I speak in English? Okay. I have a question. My name is Andrea Calori from ESTA. We are an independent research group based in Milan. I would like to understand if you think that there could be a role for national government in promoting this kind of activities with local authorities. For two reasons. It's a question because I know that there are differences between countries, but one for the different dynamics in different countries, so the capability of government, national government in some country to do something, maybe. And second, because the involvement of FAO and other international institutions is mainly oriented to national governments and government and less for the city. So I would like to know your opinion if there is the need of this kind of support or role or whatever of national government in this kind of dynamics and program that you... Well, let me try to give an answer. Well, I think definitely that is. But the thing is the federal government willing to do so? Well, currently in Brazil, it's not the case, mainly. But a couple of years ago, we had a huge program that took dozens of millions of people from hunger, called Fome Zero. And it was also based on the policies that we had in Belo Horizonte previously, but currently this is not the case. So, I mean, it would be much better if we could count on the federal government to move on the implementation on agendas and the strategies related to food policy and food security. But some governments, unfortunately, only just don't see it as a priority, or, well, just don't care. And yeah, then we as local governments, and this is basically our case, and mainly during the pandemic, that, well, the federal government reduced the investment on social policies in huge amounts, and local governments mainly had to, well, be accountable for that and move funds from other sectors to being able to keep supporting those that need the most. So I think it would be always great to have the support of federal governments, but it depends on which one is there. No sé si... Because speaking Brazilian language and Spanish. No, comparto lo que dice Hugo. Acá estamos focalizando en gobiernos locales y generando oportunidades de trabajo e interacción entre gobiernos locales, pero claramente que es importante trabajar con otros niveles del Estado, tanto a nivel provincial, sobre todo en cuestiones de políticas alimentarias, como a nivel nacional. Las propuestas aquí son de escala ciudad, pero seguramente que si podemos articular con otros niveles del Estado, eso es beneficioso para todos. Y si puedo,
O sea, es un tema muy importante y es un tema que estamos llevando adelante en general, o sea, no en Sudamérica, pero en general como Secretariado del Pacto, posicionar, o sea, el rol de los alcaldes y poner a los alcaldes dialogando con las autoridades nacionales en procesos que, como decía Andrea antes, muchos son procesos a nivel gubernamental, a nivel estatal. Y durante el United Nations Food System Pre-Summit en julio, que es un proceso, como a lo mejor sabéis ya, un proceso, bueno, a nivel nacional, donde, y de hecho estaban representantes de gobiernos ahí, el pacto, el secretariado, con toda la comunidad del pacto, organizó en la plenaria la única sesión dedicada a las autoridades locales en transformar el sistema alimentario, y fue un momento de diálogo con representantes locales y representantes nacionales en donde los alcaldes que invitamos a hablar ahí han enseñado lo que estaban haciendo y al mismo tiempo han pedido, decimos, ayuda, que no es ayuda, pero una alianza con los gobiernos nacionales para poder seguir adelante y más rápidamente con los objetivos de la agenda. Nosotros como secretariado seguiremos haciendo este esfuerzo de advocacy y impulsando, decimos, la relación entre gobiernos nacionales y autoridades locales. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro. It's an interesting question. There was a study completed by FAO and World Bank, which I'm not sure you may know of, published in 2020, precisely about that question, about how food systems activities take place in cities. And the authors came up with a categorization based on 12 cities that they looked at across the world. In some cases, some cities, the food systems activities came about through government action, primarily. In some cities, through city actions. And in some cities, it was a mixture. They called it a hybrid. And the reasons were somewhat different. But for example, to give two cases of Medellin and Quito. Medellin was a case where it was totally a city-level initiative. And the reasons mainly were that the national government, this was during middle of the 2000s, there was a national insurgency. The national government was completely not thinking about food. It was thinking about controlling the insurgency. And so the agenda of, and at the same time, Medellin was flooded with refugees from the insurgency. So the issue of food insecurity was very major at that time. So that was why the initiative came. In the case of Quito, it was a hybrid of very active city, active civil society, with some support from the government. So I just thought I'd add that it's an interest. I mean, this was a study, and in some cases there is national governments do not pay attention. In many cases, the city is the driving force. And then in some cases, there is a good combination and interests on both levels. Yeah. Gracias. Thank you very much. Muito obrigado. Gracias por la intervenção. Não sei se temos mais alguma dúvida, consideração. Bom, perguntei no chat também, a princípio não temos nenhuma dúvida.
Então, seguimos para a exposição de casos sobre os principais desafios enfrentados pelas cidades da região no desenvolvimento de políticas de segurança alimentar. Temos algumas cidades da região inscritas e iniciamos por Araraquara, no Brasil. Silvane da Silva, que é coordenadora de segurança alimentar. Silvana, se estiver por aí, são 5 minutos para cada intervenção das cidades. Silvana, você está conosco? Silvane. Bom, se ainda não tivemos, como ainda não tivemos sinalização de Araraquara, que havia se inscrito, convido Curitiba, também no Brasil, com Thaís Tatiane Padilha. Oi, vocês me escutam? Sim. Tudo bem, pessoal? Então, como o Hugo falou, eu sou a Thaís, eu trabalho na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, na cidade de Curitiba. Estou aqui representando, então, hoje, e a gente se inscreveu, então, para falar um pouco e para começar esse debate a respeito, assim, das dificuldades, dos desafios, das problemáticas que a gente enfrenta na questão de SAN, né, da segurança alimentar e nutricional. Aqui na cidade de Curitiba, nós temos tido algumas dificuldades na questão dos agricultores urbanos na região metropolitana. Como que a gente consegue capacitá-los para que eles consigam atender as demandas que surgem? Então, a gente sempre foca na questão da sustentabilidade do desenvolvimento econômico, então nós temos até tido algumas conversas aí, a gente conversou uns tempos atrás com a Lídice também, em outro evento que teve do C40 a respeito disso, da capacitação e da regularização desses trabalhadores, desses agricultores, né? Para a gente fazer, então, esse incentivo à agricultura familiar de pequeno porte, porque assim a gente diminui, né, a questão da cadeia, da cadeia de produção. A gente fica aqui só na região mesmo, né? Mas aqui em Curitiba, então, a gente está enfrentando esse desafio. Como que a gente produz esses alimentos mais sustentáveis? Como que a gente lida com isso? Mas, ao mesmo tempo, como que a gente consegue trabalhar com essas cooperativas e para que tudo seja feito da melhor maneira possível? Porque a gente faz a compra, então, da agricultura familiar para a questão da merenda escolar, né? E também para alguns programas que a gente tem aqui, como, por exemplo, o Armazém da Família, e agora também iniciando no Sacolão, dos produtos da agricultura familiar. Mas existe esse problema todo da questão da logística, da produção, então a gente tem trabalhado e investido no sentido de estar capacitando as cooperativas, os agricultores, e esse é um dos desafios que nós temos enfrentado aqui, que a gente também gostaria, né, depois de debater e escutar das outras cidades, né, como que fica isso. Porque, na maioria das vezes, a gente acaba não encontrando dificuldade em questão de recurso financeiro ou em recursos humanos até mesmo, mas é nessa questão mesmo da união de esforços, até da própria capital, aqui em Curitiba e as regiões, as cidades metropolitanas, como que a gente trabalha em conjunto para a gente atingir o bem maior, porque essa questão da sustentabilidade, da gente pegar essa questão agro, não vem só, por exemplo, né, Curitiba ou qualquer outra cidade que queira fazer isso, nós precisamos estar todos unidos e interligados para que a gente consiga fazer tudo isso juntos, né? Então, essa questão da problemática que eu queria focar hoje era essencialmente essa. Nós temos outras nas gestões que a gente tem acompanhado bastante, que são as dificuldades que a gente tem, né? Principalmente a questão do desperdício de alimentos, e isso também fica muito focado em toda essa mudança agro que está acontecendo aqui na região. Esse ano a gente tem pego bastante nessa questão do desperdício de alimentos, né, com o Banco de Alimentos e com o Mesa Solidário, que foi criado aqui em Curitiba também um pouquinho antes do começo da pandemia.
Então, a gente está começando a fazer esse movimento todo dentro dos equipamentos públicos para passar para uma conscientização maior da própria população, né, futuramente, para a gente fazer essa sensibilização. Então, a gente está começando a fazer isso agora aqui dentro de casa, digamos assim, né, aqui dentro da própria cidade, nos nossos equipamentos. E isso tudo eu creio que vem de encontro, né, com essa questão da sustentabilidade, esse compromisso sustentável que nós todos aqui temos, né. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí, né, o tempo disponível para a gente falar. Gostaria, então, daí de estar debatendo depois com vocês a respeito disso também. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. Enfim, bela apresentação, contextualização, e vai ser muito bom a gente ter a oportunidade de discutir na sequência, sim. Bom, na sequência, gostaria de convidar São Paulo com a Karina Palma Reis, que é nutricionista do Banco de Alimentos da Prefeitura. Karina, você está conosco? Sim, olá. Vocês me ouvem? Sim. Eu vou trazer uma breve apresentação. Não sei se todos conseguem ver. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a COSAN, que é a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional do município de São Paulo. E a COSAN passou a integrar, em setembro desse ano, a recém-criada Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, Abastecimento e Agricultura, a CESANA. E isso traz um patamar um pouco mais elevado de importância para a segurança alimentar no município de São Paulo. Os objetivos da COSAN são coordenar e assessorar a implantação do funcionamento do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, apoiar e criar condições para o funcionamento da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, COMUSAN. Atuar em conjunto com os demais órgãos da Prefeitura na realização de ações emergenciais de segurança alimentar e nutricional para garantir o controle de qualidade nutricional e sanitária dos alimentos e gerenciar e fiscalizar os Centros de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, os CRESANs, temos 2 CRESANs respondendo ao COSAN, que é o CRESAN Butantã e o CRESAN Vila Maria, e os 2 principais programas que fizeram parte, né, que tiveram uma importância muito maior no ano, desde o ano de 2020, com o cenário de pandemia, que foi o Programa Municipal de Combate ao Desperdício e Perda de Alimentos e o Programa Banco de Alimentos. É no CRESAN Vila Maria onde acontece o Banco de Alimentos, que promove a segurança alimentar e nutricional junto à parcela vulnerável da população, e tem como os principais objetivos captar, coletar, receber, selecionar, armazenar e acondicionar toda espécie de alimentos aptos ao consumo humano, com caráter com ou sem valor comercial, e distribuí-lo por meio das entidades assistenciais cadastradas junto ao programa. E a responsabilidade dessas entidades cadastradas é distribuir esses alimentos arrecadados aos assistidos, seja por meio de refeições prontas ou repasse direto às famílias em situação de vulnerabilidade. Prestar conta das doações e manter os dados cadastrais das entidades e dos assistidos sempre atualizados, e participar das atividades educacionais conectadas ao Banco de Alimentos. Alguns números do Programa Municipal Banco de Alimentos. Então, no período pré-pandemia, existia uma marca histórica, né, de não ter ultrapassado 450 toneladas de alimentos doados no ano, e na pandemia nós passamos aí de mais de 2.000 toneladas, então 2.245 toneladas de alimentos doados, além do número recorde também histórico de mais de 48 mil cestas básicas. E ainda em 2021 a gente não conseguiu atingir a marca histórica de 2020, mas já arrecadamos mais de 1.128 toneladas de alimentos. O programa de combate ao desperdício, que acontece com o objetivo de aumentar o aproveitamento dos gêneros alimentícios disponíveis para o consumo humano em território municipal,
mitigar o desperdício de alimentos, contribuindo para a redução da insegurança alimentar e nutricional, e ampliar o uso de alimentos sem valor comercial por meio de doação destinada, e criar mecanismos para evitar o desperdício e a perda dos alimentos, promovendo iniciativas de melhorias na cadeia produtiva e no processo de doação de alimentos. Então, o programa Combate ao Desperdício ele acontece com a arrecadação dos alimentos nos sistemas municipais de abastecimento. Então, nós temos em São Paulo as feiras livres e os mercados municipais. Então, são recolhidos os alimentos que não são mais comercializados nesses programas e são doados. Então, ele atua frente a 3 eixos, que é o de segurança alimentar, que promove a distribuição dos alimentos próprios ao consumo humano, por meio das 410 entidades cadastradas junto ao Banco de Alimentos, o eixo socioeconômico, que promove a capacitação e a reinserção no mercado de trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do programa Operação de Trabalho. Eles atuam diretamente em atividades ligadas à arrecadação de alimentos e eles também recebem cursos de qualificação em boas práticas de manipulação e uso integral. E o eixo ambiental, que é evitar centenas de quilos de matéria orgânica que sejam encaminhados ao pátio de compostagem ou aterros. Então, a gente tem a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, que é a ANLURB, que implantou 5 pátios de compostagem na cidade, para onde destina todo o resíduo orgânico das feiras livres. Mas o objetivo é destinar apenas a fração imprópria para o consumo desses alimentos para resíduo. Então, desde o início, que foi em 2017, o programa já recolheu mais de 445 toneladas nas feiras, mais de 1,6 milhão de pessoas foram impactadas pelo programa e mais de 390 pessoas vulneráveis foram qualificadas e contratadas pelo programa Operação do Trabalho. E um dos principais desafios, assim, eu vou fazer um pouco como Curitiba trouxe, é a questão logística, né, de São Paulo, como é uma cidade muito grande, a gente conseguir atender as 800 feiras, conseguir atuar em todas elas, então é uma logística muito difícil, e questões mesmo de grande resíduo e o que fazer com tudo isso, né, assim como a gente tem o apoio da ANLURB implantando pátios de compostagem, mas o nosso desejo é que muito menos seja destinado aos resíduos. E é isso. Muito obrigado, Karina, obrigado pela participação. Enfim, São Paulo sempre uma cidade muito importante, grande megalópole da América Latina e, enfim, é importante tê-los também engajado nessas agendas e participando desses processos. Então, muito obrigado e vai ser um prazer conversar mais na sequência. Bom, na sequência... Só um segundo que me fugiu a tela. Ótimo. Gostaria de convidar, invito a Lima, Perú, con Víctor Quinteros Marquina, que es gerente de participación vecinal, y Lucia Solis Alcedo, que es gerente de desarrollo social. ¿Están por aquí? Víctor o Lucia o algún representante de Lima. Si se ingresan o si se manifiestan, traemos en la secuencia entonces y seguimos con la presentación de Porto Alegre en Brasil también con Oscar Luiz Pelicioli. Em português. Oscar, você está na sala? Oscar. Bom, também, o Oscar me parece que está na sala. Como? Me parece que você está sem áudio, Oscar. Vinculado. Bom, enquanto tentamos também com Porto Alegre, seguimos para Belo Horizonte, Brasil,
com a Roberta Maia Martins, que é secretária executiva da CAISAN, e Ana Caetano Pereira, assessora de Planejamento e Gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte. Roberta e Ana estão por aqui? Olá, pessoal, vocês me escutam? Ótimo, sim. Tudo certinho com o áudio? Eu vou compartilhar também uma apresentação, mas vai ser bem rapidinho. Então, como o Hugo já apresentou, meu nome é Roberta, eu trabalho na Secretaria Executiva da CAISAN, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar. A gente aqui vai apresentar, brevemente, os desafios que a gente consegue identificar para enfrentar a potencialização da temática de segurança alimentar no município, considerando esse cenário atual que a gente está enfrentando, tanto de pandemia, como da agudização das desigualdades sociais potencializada com a pandemia. E aí a gente vai passar, a apresentação ela está no modo... Então, a gente tem o município de Belo Horizonte. Eu vou trazer um breve histórico da política no município, que Belo Horizonte tem pautado a agenda referente à segurança alimentar já há bastante tempo, desde 1993. Em 2021, a gente está completando 28 anos de história no enfrentamento da insegurança alimentar. Desde 2017, a gente aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, e o município tem sido, ao longo desses anos, pioneiro em iniciativas públicas de combate à fome, de acesso à alimentação saudável. A gente tem, a exemplo dos restaurantes populares que servem essas refeições balanceadas, que foi uma iniciativa iniciada no município e que se transformou em uma iniciativa nacional. Além disso, a gente tem atuado a partir de 3 pilares principais que estão alinhados com os 17 objetivos da ODS. O primeiro pilar, que é o fortalecimento direto de refeições, e aí a gente tem iniciativas como restaurantes populares, a alimentação escolar, o próprio banco de alimentos, que já foi citado por outras capitais também. Há um outro pilar, é a regulação de mercado, e aí com fornecimento de alimentos de baixo custo, e aí a gente tem iniciativas como sacolões abastecer, algumas feiras que são realizadas, feiras de ruas, direto da roça, feiras livres, para potencialização tanto da produção quanto da comercialização de alimentos orgânicos, e o próprio mercado, os mercados públicos que são regulados pelo município. E no terceiro pilar é o fomento da agricultura urbana, e a promoção da agricultura familiar, de bases agroecológicas, potencializando estratégias como territórios sustentáveis, o uso de áreas públicas para a produção de alimento, o próprio sistema participativo de garantia e também no fomento das compras públicas vinculadas à agricultura urbana e familiar. O modelo de gestão que a gente adota para potencializar a política, ele está pautado um pouquinho nesse desenho que a gente trouxe, um esboço de como a política ela ocorre dentro do município. Essa gestão intersetorial, em Belo Horizonte, a gente tem a Secretaria de Segurança Alimentar, que é responsável pela temática, e outras secretarias elas se envolvem com o tema porque é uma política transversal, é uma política intersetorial, e aí no espaço da CAISAN a gente faz essa articulação de todos os setores que têm ações, que desenvolvem ações de segurança alimentar e que são parceiros também na execução desses programas realizados pela Secretaria de Segurança Alimentar. Paralelo essa atuação interna, a gente articula bastante com o controle social, e aí a gente tem 2 conselhos mais fortemente voltados para a temática, que é o próprio Conselho da Política, o Comusan, e o CAI para fomento e também para acompanhamento do desenvolvimento das políticas que são executadas. E a gente tem outros espaços, como conferências, que são esses espaços mesmo de formulação e deliberação de propostas para ampliação e potencialização da política. E para isso a gente também executa, elabora o plano de segurança alimentar,
que aí compactua todas as ações que são executadas no município, e a gente desenvolve a partir dele, né, a partir do monitoramento das ações que são executadas, tenta potencializar todas as ações e monitorar aquelas que são mais, que tenham um nível de execução, às vezes, que não está o ideal, conforme que foi planejado. Então, esse é o desenho, um desenho complexo, e é um desenho que causa um pouco de desafio também. Aqui a gente traz alguns desafios, mas de forma geral, alguns desafios tanto internos da gestão, da forma como ela é desenhada, que aí, né, esse caráter intersetorial e transversal desse desenho da política, que envolve vários atores, que envolve várias instâncias. Então, a gente tem algumas respostas para esse desafio, mas que também precisam ser potencializados, como é o próprio fortalecimento da Kaizen e esse fortalecimento da interlocução com o controle social, para a gente deliberar e implementar ações que talvez sejam importantes, e também o fomento de participação em redes, né, em iniciativas de cooperação na cidade, o próprio sistema participativo de garantias e o Pacto de Milão. Como desafios externos na gestão, a gente tem, né, esse compartilhamento de responsabilidades e de recursos também, né, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual para a realização dos próprios programas, realização e execução dos programas. E a gente também tem o cenário político, né, que infelizmente não tem priorizado e não tem promovido as políticas sociais de forma geral, e a política, né, de segurança alimentar ela está sendo negligenciada em alguns aspectos, e a ampliação também no cenário que a gente tem, né, da insegurança alimentar, das desigualdades e da fome. A gente enfrenta, né, a gente visualiza dados recentes de aumento dessa desigualdade e o aumento da insegurança alimentar. Frente a isso, a gente tem, né, como estratégia o próprio fortalecimento do plano municipal e a ampliação a partir, né, de investimento do município em ações emergenciais, como, né, a gente está enfrentando agora, como incremento em outras ações que já são existentes no município para potencializar mesmo o desenvolvimento delas. Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, Roberta, por essa apresentação sobre as políticas e estratégias de Belo Horizonte. Enfim, uma política eu próximo e acompanhando que realmente nos dá muito orgulho e, sem dúvida alguma, a política mais internacionalizada da cidade. Já recebemos dezenas, se não centenas de delegações de todas as partes do mundo para trocar experiências nesse sentido, e realmente uma equipe, uma estrutura de segurança alimentar que faz a diferença na cidade, muito competente, e uma política pública de continuidade, não é? Quase 30 anos já de uma agenda muito bem consolidada. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom, na sequência, confirmar se Oscar de Porto Alegre se conseguiu ingressar o áudio. Ele estava na agenda, mas me parecia que não estava conseguindo falar. Oscar? Bom, vamos ver se a gente tem Araraquara outra vez com o Silvani. Me parece que também não. E, por último, tentando mais uma vez, Lima, Peru, com Victor Quinteiros e Lúcia Alcedo, que também haviam se inscrito para o painel. Bom, se a gente não tem mais nenhuma outra cidade a apresentar, gostaria de verificar se alguma outra cidade que esteja na reunião, antes da gente iniciar o debate, gostaria de apresentar as suas políticas públicas e os seus desafios para o desenvolvimento de políticas de segurança alimentar. Se alguém tiver interessado, enfim, por favor, peça a palavra e vai ser um prazer escutar.
Não estejam tímidos e tímidas. Bom, mais alguns segundos aqui para ver se tem alguma outra manifestação, mas, enfim, me parece que não. Caso alguém tenha interesse, se manifeste. Abrir no chat para inscrições, à discussão, ao debate. Bueno, envié al chat a cualquier que quiera inscribirse para el debate, que se manifieste en el chat. Y bueno, ya empezamos. Temos a inscrição de Elizabeth Moura, querida amiga do ICLEI América do Sul, para começar com sua intervenção. Beth, um prazer, muito obrigado. Olá, Hugo, olá a todos os colegas das cidades. Vocês conseguem me ouvir? Tá? Não sei se é possível me ouvir. Sim. E gostaria, de agradecer o convite para participar dessa oportunidade e fico muito feliz de ver as cidades, né, em nome do ICLEI, a gente fica muito feliz de ver as cidades pertencentes ao City Food, a subrede City Food, e ao Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares e as demais sócias. Estão todos aqui, acredito que pelo menos as que estão aqui no nosso Zoom são cidades ICLEI também, e dizer que dentro, né, dos grandes pactos internacionais e dos relacionados aos sistemas alimentares, temos puxado a Declaração de Glasgow, mas principalmente o Pacto de Milão, porque ele, além de ser um compromisso, ele é um compromisso político e técnico, ele traz uma agenda de trabalho na qual nós temos difundido amplamente. Tivemos a felicidade da adesão da cidade de Recife, que está presente aqui conosco recentemente, e esperamos que muitas outras cidades desses espaços, né, criados aqui em conjunto com o ICLEI, em parceria com a Comida do Amanhã e das outras ações ICLEI, também façam adesão. E dizer que a gente tem promovido os materiais como o guia de sistemas alimentares circulares, que por enquanto ele se encontra em inglês, mas ele em breve vai ser traduzido, até o ano que vem, começo do ano que vem será traduzido para o português e espanhol. E dizer, né, acho que também colocar como ação das cidades, parabenizar o plano de trabalho feito aqui para a América do Sul, que foi apresentado por Belo Horizonte e Rosário agora na mesa, e dizer que no âmbito, né, das ações de advocacy que a gente tem trabalhado, a gente tem puxado muito aqui, saiu como um posicionamento dos diálogos independentes das cidades da América Latina, para a cúpula dos sistemas alimentares, trazer, né, além da importância da ação concreta ainda nas atuais gestões, que eu fico feliz de todas as cidades aqui estarem muito comprometidas, e aí acho que é importante que a gente consiga trazer mais cidades e a troca ser produtiva e a gente poder promover troca, que ela seja, além da troca, a capacitação dessas cidades. Então, agradecer as cidades que têm participado ativamente, e aí também trazer a nossa voz, né, para a gente propor que no âmbito internacional a gente consiga colocar a voz das cidades, para que os posicionamentos tragam, né, recursos financeiros e técnicos aos governos locais para as políticas das políticas nacionais, criação de programas de cooperação entre as cidades para iluminar melhor as políticas públicas e disseminar exemplos, que é o que a gente tem feito, e incluir aí dentro dos programas, né, de financiamento relacionado ao enfrentamento da crise climática, a pauta da alimentação saudável e da produção sustentável de alimentos como critério obrigatório para os fundos internacionais de enfrentamento à crise climática. Essas são algumas das ações que a gente tem debatido profundamente e aí eu coloco, né, a gente continua aqui à disposição para promover a agenda e mais do que promover, levantar a voz, partir para a ação concreta. Então, continuamos aqui à disposição e caminhando em conjunto. E feliz em também continuar esse debate na semana que vem no Seminário Internacional de Belo Horizonte.
Maravilha, maravilha. Beth, muito obrigado pela participação. O ICLEI, sem dúvida alguma, é um dos nossos principais parceiros nessa agenda e em tantas outras, não só de Belo Horizonte, mas seguramente de toda a região. O ICLEI América do Sul, com seus escritórios regionais, também um escritório em Belo Horizonte, que possibilita que muitas políticas sejam implementadas, sejam desenvolvidas, qualificadas e alavancadas como seguindo os principais princípios e diretrizes globais de desenvolvimento. Então, é um prazer muito grande contar com essa parceria e ter vocês muito próximo à nossa agenda. E entrando no debate também, eu acho que esse é um ponto muito importante, precisamos cada vez mais pensar a agenda de segurança alimentar como uma agenda global de desenvolvimento ou uma agenda transversal às agendas globais de desenvolvimento. Quando a gente fala de segurança alimentar e políticas alimentares urbanas, a gente está falando de ODS 1, erradicação da pobreza, 2, fome zero, 3, saúde e bem-estar, 10, redução de desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 13, ação pelo clima, 15, vida terrestre e vários outros. Então, enfim, Acordo de Paris, a mesma coisa. Como a gente atrela nossas políticas de segurança alimentar ao Acordo de Paris, à nova agenda urbana, porque são lastros muito fortes e muito relevantes atualmente, de maneira geral e globalmente. Então, cada vez mais, se conseguirmos vincular as nossas políticas de segurança alimentar às agendas globais de desenvolvimento, acho que a gente consegue qualificar não só as políticas, mas a narrativa, o discurso e a participação e engajamento em relação a eles. Temos também a Thaís Padilha, de Curitiba, inscrita para o debate. Thaís? Olá, vocês me escutam? Sim. Te escutamos, Thaís. Mas agora não. Não sei se você está falando alguma coisa. Ah, caiu da reunião. Caiu da reunião a Thaís. Bom, mais alguma cidade, algum representante, instituição teria interesse de, aqui, dos presentes também, fiquem à vontade para participar, para fazer perguntas ou considerações, e também dos participantes online. Bom, se não tivermos mais inscritos ou interessados, Filipe, passo para você para, enfim, encaminhar a nossa sequência de reunião, que também já se encaminha para o final. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos. Ha sido un placer escucharos y eso solo es el inicio, ¿no?, de la discusión que se ha abierto en la región. Como os decía al principio, ahora nos gustaría poneros algunas preguntas que nos va a ayudar muchísimo para entender sobre qué asuntos de política alimentaria estáis trabajando, cuáles son vuestras necesidades, qué queréis aprender y qué podéis compartir. Si os parece bien, voy ahora a poner aquí en el chat el link a un Google Form. Aquí lo tenéis. Y pidiendo si podéis, lo podemos hacer juntos. Si queréis, yo puedo compartir pantalla y así me podéis seguir mientras lo explico. Pero bueno, sí, lo voy a hacer ahora. Un mínimo de contexto, si puede ser solo una persona para cada ciudad representante. La idea es de tener estas informaciones porque nos van a ayudar a poneros en contacto, a poneros a trabajar juntos y a implementar mejor el plan de liderazgo que Hugo y Marina os propusieron.
Eso forma parte de un proyecto un poco más largo que se llama Food Trails y que es un Horizon, es una convocatoria de la Unión Europea que está liderada por el Ayuntamiento de Milán y que en este consorcio tiene 11 ciudades europeas, porque solo podían ser europeas, pero al mismo tiempo, como pacto, queremos involucrar en este proyecto con contenidos y conocimiento también las otras ciudades, también las ciudades de Sudamérica. Pues yo empezaría ahora, voy a compartir pantalla, es muy sencillo, en menos de 10 minutos lo hacemos y muchas gracias. Vale, ahora creo que todos los estáis viendo, pero cada uno tiene el suyo, evidentemente. Si podemos empezar poniendo el nombre de la ciudad y, bueno, el nombre, el apellido y el correo. Solo una para cada ciudad, por favor. Luego, si le vais poniendo South America, la primera pregunta es muy fácil. Y vale, empezamos ya con el political commitment, o sea, es decir, cuál es el nivel de estructuración, decimos, de vuestra política alimentaria, de vuestra estrategia alimentaria dentro del ayuntamiento. Entonces, si tenéis una food policy, una estrategia alimentaria que fue aprobada, o sea, que como un texto con objetivos, aprobada por vuestros, decimos, órganos políticos, el consejo, el alcalde, depende, por favor ponéis sí. Y también si tenéis en la ciudad un food council, es decir, un organismo que tiene como un estatuto y como un representantes a lo mejor de los diferentes actores del sistema alimentario, también por favor ponéis sí, si no evidentemente no, solo son dos. Y es más, penúltima pregunta, si tenéis alguna representante político, como puede ser el alcalde, una teniente de alcalde, que tiene una delega, decimos, que está encargada, decimos, de política alimentaria, como por ejemplo es el caso de Milán, que tenemos la teniente de alcalde, o sea, vice mayor in charge of food policy, o sea, que es ella, que trabaja en la política alimentaria. También ponéis sí, por favor. Y luego, para terminar esta parte, si el ayuntamiento tiene o no un grupo, un despacho o un departamento que se dedica únicamente a la implementación de la política alimentaria, sí o no. Vale, yo voy adelante. Si tenéis algún problema, creo que podéis intervenir o escribirlo en chat. A lo mejor, no sé si Hugo a lo mejor me puedes ayudando a seguir la chat si pasa algo, ¿vale? Vale, pues adelante con los servicios municipales conectados con la alimentación. Si vuestra ciudad tiene o no los comedores escolares que están directamente gestionado por la municipalidad, por el ayuntamiento. Puede ser un departamento o puede ser una agencia, como una agencia que pero está controlada, decimos, completamente por el ayuntamiento, como por ejemplo el caso de Milán. Es como una sociedad que está, bueno, el dueño, decimos, es el ayuntamiento 100%. Pues sí o no. La segunda pregunta, al contrario, si vuestra municipalidad tiene la responsabilidad, pero esta responsabilidad está apartada, no sé si se dice en español, o sea que a través de una convocatoria pedís a una sociedad privada de encargarse de los comedores sociales, pero quizá podéis también poner algunos vínculos y algunos objetivos fundamentales.
Luego, para seguir adelante con los drivers del sistema alimentario, mercados mayoristas de fruta, de verdura, de pescado, que está gestionado por el ayuntamiento o con una sociedad directamente controlada por el ayuntamiento. Si no, hoy por la mañana tuvimos un side event que era por la mañana, entonces seguramente vosotros no habéis podido atenderlo, muy interesante sobre el rol de los mercados mayoristas en la transformación del sistema alimentario y en la conexión entre bueno, la ciudad y la agricultura urbana y periurbana. Luego tenemos el mercado de pescado. Y las dos preguntas, si tenéis creo que es una granja, ¿no? Una farm, que está, que tenéis, o sea, el ayuntamiento gestiona granjas, ¿puede ser? Las farms. Haciendas, vale, haciendas. Y eso sí o no, y si vuestro ayuntamiento tiene una superficie agrícola. Luego, para terminar también esta sesión, si tenéis un sistema para gestionar de manera separada, decimos, los residuos y para entender si también, sí, cómo gestionar los residuos, si tenéis, por ejemplo, una compañía también controlada por la municipalidad o menos. Luego, prácticas alimentarias. Queremos saber cuáles son vuestras experiencias sobre políticas alimentarias, así que está basado evidentemente sobre el marco de acción del pacto. Si sois, ¿cuánta experiencia tenéis en cada una de las 6 acciones recomendadas? Entonces, eso es útil para luego nosotros saber qué estáis más dispuestos a compartir porque estáis más adelante. Entonces, creo que ya se puede hacer rápidamente. Pues gobernanza, y además están conectadas con las preguntas de antes, o sea, gobernanza, tenéis un food council o una estrategia, gestionáis sustainable diets, gestionáis los comedores sociales, por ejemplo, social and economic equity, food es como comida como herramienta para la inclusión social. Y luego, food production, o sea, lo que se conecta con agricultura urbana y periurbana. Food supply and distribution, mercados de barrio, mercados mayoristas, por ejemplo. Y bueno, desperdicio alimentario. Si tenéis una experiencia específica que estáis dispuestos a compartir, si solo nos podéis ponerla aquí, con bueno, un par de frases. Luego, yendo a la conclusión, ¿cuáles son vuestras necesidades que queréis aprender desde las otras ciudades? Igual, o sea, si queréis, o sea, si tenéis como, por ejemplo, objetivo político en los próximos años avanzar en el gestionar el desperdicio alimentario, pues high interest. Si no, ya que ya lo hacéis bien, que estáis bien satisfechos con lo que estáis haciendo, no interest. Así, la idea es lo de crear conexiones entre básicamente la parte de antes y la parte de abajo. Luego, si tenéis algún interés específico sobre un tema en particular, los podéis escribir aquí. Así va a ser como más fácil para nosotros para entenderlo. No sé si tenéis algunas preguntas más, pero creo que es bueno, bastante sencillo, pero no va a ser para nosotros de gran ayuda. Y lo será también por vosotros y para la implementación del plan de liderazgo. Yo he terminado y paso la palabra a Hugo, pero quiero dar las gracias a Hugo y a Marina Belo Horizonte a Rosario porque se están empeñando muchísimo y
han hecho un muy buen plan de liderazgo, pero solo lo pueden implementar bien conjuntamente con vosotros. Entonces os animo a trabajar juntos en los próximos 2 años. Muchísimas gracias. Gracias, Filippo, por todo el apoyo y por el trabajo en conjunto que hacemos y que tenemos. Sem dúvida, bom, e obviamente agradecer a todos vocês que acompanharam, que participaram desse processo, que estiveram conosco aqui presencialmente e também virtualmente. É isso, a gente precisa de parcerias e de trabalhar em conjunto para que isso possa ser cada vez mais qualificado na nossa região. E, bom, nós, como Belo Horizonte, apostamos muito na cooperação internacional como um mecanismo de desenvolvimento, como um mecanismo de qualificar políticas públicas para o bem-estar da população. Então, por meio de redes, assim como o Pacto de Milão, como o ICLEI e outras que fazemos parte, a troca de experiências, o intercâmbio, a interação é muito positiva para que assim a gente consiga desenvolver melhores políticas públicas, reforçar transversalmente a nossa ação e que uma cidade possa apoiar a outra nesse seu caminho, nessa sua trajetória do desenvolvimento de políticas e ações de segurança alimentar e de políticas alimentares urbanas mais qualificadas. Então, mais uma vez, agradeço a todos que participaram e os que organizaram essa agenda. Marina teve que sair para fazer o teste de PCR, porque senão, infelizmente, teria que ficar aqui em Barcelona, não seria nada triste, mas, enfim, ela teve que nos deixar. Mas, em nome dela e também da cidade de Rosário e da Maria, que seguramente nos acompanha, que participou de toda a organização, por nosso lado, de Belo Horizonte, principalmente em nome da Geórgia e da Amanda, que são nossas coordenadoras, quem acompanha a agenda, principalmente, agradecer pela organização, pela participação e mobilização, todos vocês que nos acompanharam e também convidá-los a acompanhar as próximas agendas nos dois próximos dias, com painéis e eventos muito interessantes, qualificados, com palestrantes e participantes de todo o mundo, para que o evento possa também contribuir de maneira mais abrangente com as estratégias respectivas de cada cidade. Muito obrigado mais uma vez, muchas gracias a todos que aquí estuvieron y un gusto, seguimos los próximos días y otra vez gracias Filippo y al Pacto en su nombre y en la ciudad de Milán por el liderazgo y el compromiso. Muchas gracias. Obrigado.